Salve, Alice Terráqueo, sejam bem-vindos a mais um Freudcast aqui no canal Fala Mongaguá. A entrevistada de hoje é chefe de cozinha e professora da área gastronômica. Seja muito bem-vinda, Fabiola Porto. Obrigada, Aline, pelo convite. Bora que agora a gente trocar uma ideia um pouquinho sobre gastronomia, né? Sobre empreendimentos. Para quem não sabe, gastronomia também fez parte do meu passado aí. Eu tô falando um pouco da minha área também, né? Eu atuei nos bastidores da gastronomia durante os 13 anos até migrar para o marketing gastronômico. Fabiola, é, fala pra gente como que começou assim a sua história dentro da gastronomia. Você sempre gostou dessa área ou foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, você veio e migrou de outra área? Como que foi isso? Não migrei de outra área, não. Uma família muito grande do interior, né? Então, aquelas famílias cujo o ritual, né? Família de 14 irmãos de um lado e 8 do outro, você imagina. Que as mulheres iam para a cozinha e eu, desde pequena, cozinhava. Aprendendo com tias, avós e tudo mais. E fui me empenhando nisso. Com o tempo, eu comecei a fazer eventos. Eu, assim, lá pelos meus 20 e poucos anos, eu comecei a fazer jantares, eu fazia festas de final de ano, né, ceias de Natal. O pessoal pedia muito para mim, fazia bolo principalmente, doces. Aí todo mundo começou a me questionar. Dei uma diminuída, fui para outros comércios, outras coisas, outras áreas, mas sempre tinha alguma coisa envolvida com a gastronomia junto. Vai, cesta de café da manhã, qualquer coisa. Eu via que sempre o alimento era a chave, o ponto inicial para qualquer coisa, para qualquer rendimento, tá? Para qualquer renda extra, qualquer renda melhor, né? E aí, depois, com meus 44 anos, eu já vendia, já aceitava encomendas, tudo. Com 44 anos, eu fui fazer uma faculdade de gastronomia e fui me aprimorar. É isso que eu ia entrar nesse assunto. É. Você fez algum curso antes ou você já foi direto para a faculdade de gastronomia, Não, assim? eu fazia cursos mais aleatórios, cursos rápidos, tudo. Mas depois eu fui fazer faculdade mesmo. Fiz pós-graduação também, de panificação e confeitaria, Legal. pós em docência. Mas aí você, pós-faculdade, você foi atuar em algum estabelecimento, algum restaurante, algo específico na área, ou já foi direto para empreender, assim, como É, você faz hoje? eu já tinha o meu ateliê, eu já fazia, trabalhava com minhas produções próprias. Mas eu mesmo assim eu cheguei a trabalhar um tempo num restaurante onde eu comecei estagiando e continuei, que era o Decanter na época, lá em Santos, né? E depois eu parti mais para eventos mesmo, trabalhando Certo. mais com eventos, diretamente mais em eventos, Então, a área de gastronomia, cozinhar em si, sempre foi a sua paixão. sempre. E como que você transformou isso em um negócio hoje? Porque hoje você é, além de chefe, você é Professora, professora. sim. Como que você transformou esse negócio, aliás, essa paixão em um negócio, em um empreendimento? Então, eu falo que o alimento faz parte de todo mundo, ninguém fica sem comer. E a gastronomia, ela envolve muito amor. Eu acho que quando você consegue fazer isso com amor e associar um bom trabalho, você consegue desenvolver e empreender de uma forma consciente, tá? E você estudando, você tendo um plano de negócio, tendo um caminho certo, correto, você consegue superar e consegue ver um caminho bem direcionado, tá? Certo. Agora sim, falando da sua profissão em si, que é chefe de cozinha, né? E você também é professora, ok. Mas, falando sobre a parte de chefe de cozinha, antes de você só empreender e dar aula, você trabalhou em alguns lugares, Sim, correto? sim. Esses lugares foram aqui já na Baixada Santista ou foi lá no interior onde você morava? Não aqui na Baixada. Tá, e como que foi, assim, essa experiência? O que que isso te ensinou? Porque, assim, a gente sai da faculdade às vezes e a gente só tem a parte teórica, né? E para desenvolver essa parte prática, requer algumas coisas também de É, você se sentir bem naquele lugar ou é, não. muita gente acha que uma brigada de cozinha é simples, né? Você já trabalhou com isso, você sabe. Então, eu acho que é uma experiência muito válida
Porque todo mundo acha que é chegar, fazer um pratinho, lá, cozinhar, simples, acabou. Não, é pauleira. Eu acho que a melhor escola que tem é você trabalhar na prática mesmo. Você sentir aquela brigada da cozinha ali, aquela pauleira. Só que é uma adrenalina tão boa que a gente se empolga tanto e você ver os clientes, ver as pessoas elogiando o teu trabalho, apesar que não, às vezes não diretamente para você, que geralmente quando você trabalha em algum lugar tem algum chefe, né, de cozinha, você está trabalhando para ele, mas tem a tua mãozinha lá. Então, isso aí te empolga. Eu acredito ser o melhor aprendizado, é você trabalhar mesmo ali, sabe, na frente, De numa frente. brigada. Sim, isso aí é o melhor trabalho que tem, melhor aprendizado. É Você leva bom, para a vida. é uma... Trabalhar em cozinha, trabalhar em bar, restaurante, as pessoas só veem aquela parte que o prato vai O para prato vai mesa, para a mesa. mas não sabe o bastidor como que funciona. É uma pegada, Não, é exatamente o que você falou, uma adrenalina, uma descarga emocional, assim, porque você sim, tá ali fazendo, você tem um tempo de preparo, você tem que saber é, o minuto certo para você fazer aquilo, para juntar aquele acompanhamento no prato e subir. sim, Drink é a mesma coisa, né? é a mesma coisa, Eu vim da é. parte de bar, eu deixava os clientes alcoolizados. Corta essa parte do alcoolizado. Mas você já começou dentro da cozinha. Você não começou como chefe de cozinha, Não, né? não, Você comecei tem dentro essa da cozinha. formação, A mas gente quais começa, são os níveis que você passou assim? a gente passa por Sous-chefe? todos os níveis. A gente nunca vai entrar num restaurante já para trabalhar como sous-chefe, nunca. Você Certo. sempre vai começar lá embaixo. Você começa como ajudante, você vai indo, você vai galgando. Você vai mostrando o teu trabalho. Você não, todo mundo acha, ai, fiz a faculdade. Primeiro que quem faz faculdade não sai chefe de cozinha. Não sai. Chefe de cozinha é um cargo, né? Ninguém Uhum. entende isso. Esse é o grande problema. A pessoa faz uma faculdade e se intitula chefe de cozinha. Você se intitular chefe de cozinha, você tem que ter pelo menos, no mínimo, 5, 6 anos registrado em carteira como a profissão chefe de cozinha, com o cargo chefe de cozinha, né? Muita gente já se intitula assim, e não é. Então, você tem que ter realmente um, um, um bom currículo, um bom percurso, né? Esse caminho todinho para você chegar lá. Não é tão Sim. simples, né? Você tem que mostrar teus dons, você, a não ser que você já tenha todos esses dons e você monte o seu próprio negócio, onde você vai montar o teu próprio cardápio, você vai fazer tudo, aí é outra coisa. Aí você Exato. já vai entrar como comandando a sua própria cozinha, tá? Aí é outra coisa, mas Dentre essas áreas que você passou dentro de uma cozinha, assim, qual que foi a que você falou assim, não, é isso aqui que eu quero fazer, essa é a minha grande paixão, né? Porque, pra quem não sabe, tá assistindo, não sabe, dentro da cozinha tem algumas áreas, tem a área tem. fria, tem a área de fritura, enfim, depende muito do estilo da cozinha, né? Uhum. Mas qual que foi a área que você falou assim, não, é isso aqui que eu quero fazer? Então, eu, assim, sempre fui apaixonada por confeitaria, né? Sempre gostei da parte de confeitaria. Mas a panificação é minha paixão. A parte de panificação é minha paixão. Gosto da cozinha quente, gosto da cozinha fria do Garmanger, acho essencial, tá? Ainda mais hoje que a gente trabalha muito com uma cozinha contemporânea, então eu acredito que faz parte mesmo, né? E apesar que hoje em dia a cozinha engloba tudo, né? Hoje se mistura, é uma mescla. Todas as técnicas que você usa numa confeitaria, você acaba usando na cozinha quente, você acaba usando na cozinha fria, então é uma mistura. Mas para mim a minha grande paixão mesmo é a panificação. É, tanto que você tem um ateliê, né? É, Tenho, dessa sua tenho, grande paixão, né? tenho. Fala um pouco pra gente sobre esse ateliê, onde fica, como que você trabalha, se é por encomenda, se você já atende alguma empresa com alguma escala de pedidos, como que é isso aí? É, eu atendia algumas empresas, né? Mas aí eu acabei, como eu acabei sendo requisitada, graças a Deus, para dar várias aulas, então eu acabei diminuindo. Então, eu hoje em dia eu acabo mais por encomendas mesmo, entendeu? Tá. E Mais por isso. encomendas, assim, a nível pessoa física ou outras Física ou empresas? jurídica, Ah, legal. independente. Certo. E aí você tem esse ateliê das aulas, mas com foco nessa sua grande paixão do seu negócio, como que você faz para conseguir novos clientes, né? A gente agora se voltando para a parte de posicionamento, de marketing, o que que você faz ali para as pessoas saberem que a sua marca existe, que você
né, atua dentro da panificação, entregando esse trabalho para outras empresas ou pessoas de locais, assim? Eu acredito hoje em dia que o marketing digital é muito influente. O marketing digital, ele abrange mais áreas, mais pessoas, mais tanto jurídicas como física. Então, é um grande nicho. Apesar que também, em função de eu dar aulas, eu também consigo adquirir vários clientes em função disso também. E também até consultorias, né? A gente acaba conseguindo consultorias também. Então, mas o marketing digital, para mim, hoje em dia, é a chave. Não tenho muita afinidade com isso, mas me esforço ao máximo. Certo, Fabiola. Fala pra mim, que conselho você daria, assim, para as mulheres que querem empreender no ramo da gastronomia? Assim, devido à sua trajetória, como você iniciou lá atrás, né, fazendo a faculdade em si, depois entendeu qual que era a sua grande paixão, qual que é, assim, o conselho que você dá para essas mulheres? Olha, o conselho que eu dou é que, primeira coisa, a gente não tem que ter medo de empreender. O empreendedor, ele não tem medo, mas a gente tem que fazer um plano de negócios para isso. A gente tem que ter uma ideia. Não adianta você chegar e arriscar. Muitas pessoas hoje em dia falam assim: ah, eu vou começar vendendo de porta em porta. Você pode vender, mas o principal de tudo isso, que muitas pessoas não sabem, é precificar. Você vê, às vezes, pessoas vendendo coisas por um preço muito baixo para querer competir com o mercado e no final não acabam tendo um lucro. Então aí Exato. você vai ver a tua mercadoria, você vende, vamos pegar um brigadeiro. A pessoa está vendendo por R$ 10. Eu estou começando, eu vou vender por 5. Não, você não vai vender por 5. Você vai estar tendo prejuízo. Então a pessoa precisa ter um conhecimento disso. Às vezes fazendo um curso rápido ou procurando alguém para informar, que possa ensinar, que possa instruir, para não se perder, porque muita gente peca nisso. Não, e isso não é só nessa área da gastronomia, não, Não, tá? é geral, geral, No marketing também a gente vê muito isso, né? geral. Às vezes você tem uma habilidade X, mas aquele empreendedor não consegue te pagar pela sua habilidade e vai atrás de um que cobre mais barato, esperando os mesmos resultados. Isso não Não, acontece. Uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade, principalmente quando está iniciando um negócio, é planejar. Adquirir um planejamento estratégico que seja funcional. Por né? quê? Não é só você fazer algo e sair vendendo. Não. Não, Você tem que entender qual que é o seu objetivo principal. Então, beleza. Hoje eu vou começar um negócio em baixa escala, né? Eu tenho aí 6 meses para começar a distribuir esse negócio, mas assim, o que que vem antes? Né? sim. E principalmente negócios locais, igual bar, restaurante. Às vezes a pessoa abre alguma coisa e fica à mercê daquela pessoa que passa na porta. Não faz um planejamento a médio e longo prazo. Não, E isso atrapalha muito dentro do trabalha empreendimento, demais. né? Porque você pega um restaurante hoje que está iniciando, a pessoa acha que é só ter foto bonita ou Não, oferecer uma boa comida, né? E não é isso, é um contexto, é algo mais completo. Então, assim, o que você falou, a precificação, você vai ter que entender, fazer uma conta para você entender quanto você pode cobrar no prato, entendendo que não é só a comida, nem a mão de obra. não. Então você tem a comida, a mão de obra, você tem água, luz, gás, você Água, tem luz, funcionário, você tem gás, taxa de máquina de cartão, você tem o aluguel, aluguel, tem né? tudo. O marketing, enfim, isso tudo tem que Marketing, fazer parte do tudo isso, planejamento. tudo isso faz parte do preço final da tua mercadoria. Exato. As pessoas não entendem isso. Às vezes a pessoa chega num restaurante, vamos supor, eu chego no restaurante, eu vou olhar aquele prato, eu sei o que ele tem que ter desde a brigada da cozinha, o que ele vai ter, né? Quando a gente vai analisar um prato, a gente sabe tudo que ele tem para chegar até lá. Você analisa o marketing, você analisa o cardápio, você vê todo o contexto do lugar, né? Agora, uma cozinheira, normal. Nossa, mas é tão caro, se eu for fazer, eu vou gastar X. Se eu for fazer esse prato em casa, eu não vou comer, não. Só que não é assim, Na né? verdade, assim, são vários braços que existem, que Sim, por coexistem trás daquele pratinho para bonito na que o mesa. prato chegue na sua mesa Sim, lindo, é. né? Então, assim, se uma empresa tem esse planejamento e tem uma pessoa específica para cada função desempenhando o seu papel, para que no contexto final o cliente saia satisfeito com o atendimento, com a apresentação, com o preço, Sim, com o contexto total.
faz muito sentido. Tanto para Sim, quem está indo no estabelecimento, quanto para o dono, claro. né? Então, assim, se eu tenho a pessoa que faz o prato, eu tenho a pessoa que atende, eu tenho o produto final e um marketing que vai fazer a pessoa voltar, né? Uhum. Isso faz muito sentido, né? É. E as pessoas pecam muito nisso hoje. Claro, como pecam. E por isso que eu falo, a mulher, quando ela vai, principalmente na confeitaria, hoje em dia tem muitos homens na Tem, confeitaria, tem. tá? Na confeitaria, elas chegam lá, falam assim, ai, elas vão fazer um curso, elas chegam assim, ai, eu tô vendendo isso há tanto. Eu tive até uma aluna assim que chegou, ai, peguei uma encomenda, consegui uma encomenda e eu vou vender brigadeiro gourmet e tal. Eu falei, desculpa, quanto você vai vender o teu cento? Ela chegou assim, ai, R$ 100. Eu falei, oi? Aí eu falei, gente, eu parei a turma toda. Eu falei assim, e todas lá estavam no curso para começar a empreender. Eu falei, gente, ó, vou pegar o exemplo dessa aluna, vou colocar aqui. Vamos lá, vamos fazer a ficha técnica, que é o que todo mundo peca, porque a gente tem que ter uma ficha técnica Exato. com todos os ingredientes, calcular as quantidades, calcular o custo, ver quanto vai dar certinho. E outra coisa, os passos, os modos de preparo tem que ser sempre o O mesmo, mesmo. para manter sempre o mesmo padrão. As pessoas pecam nisso. Porque o teu cliente, se ele comer o teu brigadeiro hoje, ele vai querer comer esse mesmo brigadeiro amanhã. E se por um acaso você põe um preço menos abaixo do concorrente e você não consegue manter essa qualidade, você vai perder cliente. Uhum. Então, aí eu fui fazer o preço com ela. Ela teria que vender a 220 o cento dela, que é o preço de um brigadeiro gourmet. Você vende. Eu falei, então, eu falei, você viu que o preço que ela colocou não cobria nem os custos dela. E é um grande erro, as pessoas começam a errar aí quando É, vão empreender. Porque a gente está sim, falando de processos, né? Então, sim, assim, falando no contexto geral do negócio, a gente tem a parte da ficha técnica, a gente sim, tem a parte do local, da cozinha, que tem local, o POP, o manual, né? Onde sim, entra a bem parte da nutricionista, que importante, é importantíssimo, né? Existe bem também esse importante. padrão dentro do processo. Assim como existe o padrão de executar a receita, existe o padrão dentro da cozinha. Sim, E aí, depois vem as outras partes. Aí é, vem a parte de treinar a equipe para atendimento, apresentação do prato e a é, venda desse prato no digital. Então, assim, sim. existe esse planejamento onde as pessoas falham, elas não fazem, elas acham que é só chegar, abrir o negócio, E fazer lá começar a uma coisa vender. que não tem ela não sabe o custo inicial e nem o valor final do Sim. produto dela, abrir a porta e começar a vender. E não é assim que Não, funciona, não. né? Não é assim. É, você fazer em casa, né, começar dentro de casa, muita gente hoje em dia prefere fazer um comércio informal, começar com um comércio informal por causa de custos, né? Mas a gente não pode esquecer também os custos que tem dentro de casa. Você tem o seu custo de água, de luz, de aluguel, que você Gás, tem mão que de incluir. obra. Você tem que incluir. E eu falo que para quem inicia, quando vai fazer seu preço, tem que colocar a quanto que eu quero ganhar por mês, para você poder ver qual o valor da sua mão de obra que você vai colocar. Muita gente também erra nisso. Ah, eu quero ter eu quero receber, se eu fosse trabalhar fora, numa confeitaria, eu queria ter um salário de R$ 3.000. Então, vou ter que trabalhar minhas horas, o meu valor de hora em cima da minha produção, em cima disso. Eu quero ter um lucro de R$ 3.000 todo mês. E as pessoas erram. Aqui na Baixada, muita gente tem problema quando vai abrir um negócio, principalmente com temporada. Muita gente quer abrir um negócio para temporada e só que não pensa no resto do ano. É ao contrário, você tem que pensar no resto do ano E a e temporada a ser uma temporada consequência. uma consequência melhor, E aí a gente volta a falar da parte do planejamento, né? né? Esses dias eu fiz um post relacionado a isso, né? Que são as datas sazonais. As pessoas não se preparam para o ano todo. Então, eu sempre falo de um planejamento estratégico anual. Então, o que que eu vou fazer nesses meses em que eu não tenho movimento, né, numa É, localização X? O que que eu vou fazer para que isso funcione o ano todo e na alta temporada eu consiga só deixar o negócio fluir é. naturalmente, Sim. né? Como que você faz isso hoje no seu negócio? Então, todo mundo, quando vai, principalmente começa pelo cardápio, né? Você tem que ter um cardápio, seja de confeitaria, de panificação, ou
um restaurante, qualquer coisa, tem que ter um cardápio. Esse cardápio, você tem que ter os teus carros-chefes. Você tem que ter o teu carro-chefe que vai te manter o ano inteiro, que você vai conquistar clientes para o seu ano inteiro. E você, nas datas específicas, Dia das Mães, Dia dos Namorados, que foi agora, Páscoa, festa junina, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal, todas essas datas, você consegue incluir. Você pode fazer a outra parte do cardápio ser mais rotativo, ou você pode se esquematizar para ter, se programar para ter um fluxo maior, né? Uma demanda maior, mas aí você pode incluir, fazer do restante do seu cardápio uma parte móvel, um cardápio móvel que a gente fala, que seria o sazonal, né? Sim. Para você ver, né? E também tem que ter também no cardápio, você tem que pensar nos produtos sazonais, né? As pessoas não pensam nisso. Então, aí quando chegar final de ano, Natal e Ano Novo, você vai estar preparado para essas demandas, porque você vai, os clientes teus que você tem durante o ano todo, você vai atendê-los no final do ano e mais os que vêm de temporada. Sim, porque você ter uma coisa fixa também te faz fidelizar alguns clientes. Sim, sim. Então, esses que são fidelizados, eles vão estar com você durante o ano e durante a alta temporada Sim, também. com certeza. E a alta temporada é algo mais rotativo. Então, às vezes, aquele cliente que veio esse ano não vai vir no próximo ano, porque isso tem algumas coisas que vão demandar a volta dele ou não, que é, de repente, um atendimento. Na baixa temporada, você consegue realmente dar um atendimento melhor. Sim. Né? Na alta temporada já não consegue tanto pelo fluxo de pessoas, né? Às vezes falta de funcionário, enfim, tem muitas coisas que fazem isso acontecer de uma forma legal ou não, né? E também o empreendedor ele tem que prestar atenção que mesmo nessas altas demandas, os clientes fidelizados não podem ter uma queda de atendimento, queda na qualidade do atendimento, tá? Você fala, agora que ele está ganhando mais, tá? Nessa época que está em alta, não, ele tem que atender esse cliente da mesma forma, com a mesma qualidade que ele atendeu o ano todo, senão ele pode perder. Uhum. Então, por isso que tem que ter um planejamento. Mas o ideal não é pensar, que eu falei, não é pensar na alta temporada, não. Por isso que a gente vê muitos comércios abrindo em outubro, setembro, e às vezes chega na metade do ano seguinte, ou até deu um ano, já está fechando. Às vezes não aguenta, ou não aguenta, às vezes, 2 anos, 2 temporadas, porque não tem um planejamento, né? Você tem um cardápio fidelizado, é ótimo. Eu vejo muitas confeiteiras que começaram a fidelizar vendendo pão de mel. Melhor pão de mel. Conheço algumas que são conhecidas pelo simples pão de mel. E esse pão de mel pagou faculdade de filha, tanto que vendia. E começou vendendo, às vezes, dentro da faculdade. Da faculdade, Entendeu? Você acha que também, na sua opinião, existe uma falha também, principalmente das pessoas que abrem um comércio, essa falha de cardápio que é você não nichar muito bem? Então, por exemplo, eu já fui em restaurantes aqui na Baixada que o cardápio é muito amplo, a pessoa fica confusa quando ela vai olhar aquele cardápio. Aham. Entende? E outra, eu Sim. acho que isso não é funcional para o próprio Não. dono, porque daí você tem que ter um estoque muito amplo e às vezes você não vai usar aqueles produtos o ano todo, ou pode faltar, enfim, como que você vê isso das pessoas dentro dessa falha de cardápio? Então, primeiro que começa desde o planejamento da montagem da cozinha, de tudo. Porque quando você vai montar um cardápio, você tem que ver o que você tem, o teu espaço de estoque, você tem que ver o teu espaço da brigada da cozinha, como que vai trabalhar, teu salão, quantas pessoas você vai atender, né? Você vai atender, você tem 20 mesas, você vai atender 80 pessoas no rotativo. Então, você tem que ver tudo isso. Você tem que montar o cardápio em cima de toda a tua estrutura do restaurante. Porque não adianta você montar um cardápio e você não ter uma cozinha que você não vai conseguir ofertar aquela demanda toda, Sim. tá? E não adianta você ter um cardápio muito extenso. Você vai conseguir fazer o mise en place? Todo mundo acha que você chegar, o restaurante abre meio-dia, não. O funcionário, já ele tá entra às vezes lá. 6 horas da manhã para Aham. começar a fazer todos os pré-preparos, né? E só chegar, que você falou antes, só chegar na hora lá, quando... antigamente a gente falava na boqueta, né? Agora é tudo digital, agora é pelo Palmer, né? Aí você vê o pedido lá, já vai, já sai na máquina, você vê, você tem para algumas produções, você tem 15 minutos para sair, aí daí vai.
Então você tem um prazo, é aquilo, tem que estar tudo pronto. Você vai ter estrutura para manter esse cardápio extenso o ano inteiro, aí teu cliente chega lá no meio do ano, ah, não tem esse prato, esse não tá. Então, tem um É, cardápio extenso, não vai estar ali. E outra, o cardápio, ele tem que ter, assim, vamos supor, um menu degustação. O dono do lugar, ele tem uns pratos que chamem a atenção sempre, que vai ser aqueles pratos que vão estar sempre ali, que fidelizou os clientes, tá? Ele tem aquele, mas os outros, ele pode deixar, assim, curtos, não ter muito extenso, diminuir. Ele pode mudar esses pratos de acordo com a sua sazonalidade, ele pode ir mudando e alterando, mas deixar um cardápio mais limpo. Não adianta você pôr um cardápio com muita informação que a pessoa fica lá, às vezes, 1 hora para escolher o que quer e às vezes nem vai ter aquilo, né? Então, tem que enxugar um pouquinho. é. O contato visual com o cardápio é a primeira coisa, né? Isso tudo que você está falando me remete a algumas coisas, principalmente de bastidores, né? Que É, as pessoas não são informadas sobre os bastidores, né? não, E aí vem toda essa questão. Quando é. sai um prato, por exemplo, tem todo um preparo que vai por área, né? Então o Aham, chefe fala, solta, sei lá, um polvo, aí a pessoa que faz o acompanhamento tá ali, então tudo tem que ornar, o sim, acompanhamento tem que ser simultâneo, a sim, preparação tem que ser simultânea e tem o tempo exato para subir o prato. aham, E as pessoas que estão de fora, que só vão olhar, não como você sabe. falou, só vão olhar o cardápio, não sabem o que acontece, né? E Uhum, eu acho que ter essa estrutura desses processos todos dentro de um bar, de um restaurante, faz também o restaurante vingar ou não. sim, Faz ele ser um restaurante procurado durante o ano todo ou não. Se esses processos estiverem ok, né, desde do bastidor até o produto final, eu acho que a probabilidade dele atender em alta temporada com a mesma qualidade é a mesma, não vai com mudar, certeza. Não, entendeu? não vai mudar. Com certeza. E não é só a parte de alimentos, né? A parte dos drinks também. Você tem que inovar, você tem que chamar, você sabe bem disso, né? Isso aí você tem que inovar, tem que ter, você tem que. E também a pessoa tem que saber escolher o tipo do restaurante que vai montar, né? Porque assim, a A gente falando. tipologia dele, né? Então, a gente falando sobre Focar. essa questão, é óbvio que a gente, dentro do marketing, por exemplo, a gente vai avaliar tudo. Uhum. Então, é um restaurante de comida, sei lá, mediterrânea ou de italiana, enfim. Os processos vão ser os mesmos, mas a forma de você posicionar isso vai ser outra. Diferente, É completamente diferente, diferente, né? sim. E então, assim, é óbvio que nem todo lugar vai caber o menu degustação, né? A gente tá Sim, falando de tipos de gastronomias sim. diferentes. Mas, por exemplo, né? Falando sobre a pizzaria que eu fui jantar ontem, que o Instagram deles, a última atualização foi em 2023. Nossa. Poxa, eu não tenho um acesso ao cardápio deles. Então, se eu sou de outro lugar e eu estou procurando, por exemplo, no Google, pizzaria aberta hoje à noite, sei lá, em Itanhaém. Eu procuro isso no Google. Eu encontro eles por eles estarem cadastrados no Google Meu Negócio. Mas eu entro na rede social, eu não tenho um direcionamento para um cardápio digital, eu não tenho Isso é uma bem foto importante. atualizada, eu não sei quem é, o que é essa pizzaria. Sim. Então, assim, isso também vai impactar diretamente no meu Muito, negócio, muito, entende? muito. Porque, assim, eu não tenho nenhum tipo de informação, eu só sei que ela existe, mas eu não sei o que que ela me oferece de qualidade de Sim, produto, com certeza. entende? Eu tenho um lugar que eu frequento muito em Santos, que eu gosto bastante, que eu acho incrível que, assim, além de tudo, o dono, ele faz vídeos nas redes sociais convidando você para ir lá. Olha, hoje, gente, a gente tem double chopp, eu dou caipirinha, você que gosta dessa caipirinha. Olha hoje o que tá saindo, sabe? Ele mostra o prato, olha, isso tá delicioso. E, assim, ele ajuda na produção dos pratos, no mise en place da cozinha, ele tá realmente com a mão na massa, ele estuda os pratos que ele vai fazer e ele tá sempre postando, sempre inovando. Ele tem os carros-chefes dele e eu não vejo ele em alta temporada ou baixa temporada perdendo cliente. A casa está sempre cheia. Mas você sabe por quê? Existe aquela questão que nós estávamos falando sobre posicionamento, Sim, que é você posicionar o seu negócio sim, no digital. é. Porém, eu sempre falo isso para as pessoas que eu converso. Não existe uma forma de conexão com uma logotipo. Não. Você vai se conectar
com pessoas. Aham. Então, se eu sou o chefe de um restaurante, por exemplo, eu tenho que falar com os meus clientes. Sim. Os clientes têm que saber quem eu sou, Sim, isso aí mesmo. o que eu faço nos bastidores, como que eu conduzo a minha equipe. Então, Claro. tudo isso é a estrutura de um planejamento, faz parte da Sim. estrutura de um planejamento, desde Sim. os processos, né, da compra, dos fornecedores, dos colaboradores, da minha forma de me comunicar dentro e fora da minha empresa, né? Sim. E fora a gente está falando também do marketing, Aham. né? Da pessoa se posicionar na internet. Isso faz parte Claro. de uma empresa dar certo. Sim. E as pessoas não estão habituadas a fazer esses Não processos faz. funcionarem, né? E ele não estava acostumado. Mas agora ele teve que se adaptar às redes sociais, né? A gente tem que entrar nesse mundo. E eu falo que, assim, outra coisa que ele faz também, né? A esposa cuida mais da parte administrativa, né? E ele ele bola um prato novo, o cliente pede, ele vai lá, gostou, tá de acordo, o que você acha? Você acha que deveria mudar alguma coisa? Ele faz esse feedback tete a tete com o cliente. Pede a opinião do cliente, que é muito Principalmente importante. de alguém que ele acha assim, que entende um pouco mais. Eu sento lá, ele fala assim: olha, eu fiz um prato novo, você vai experimentar. Gente, é incrível isso. É óbvio que não dá para fazer isso em todo Não, e qualquer com- restaurante. não dá. Né? Mas assim, pede, aí depois você me dá a tua opinião, não sei o quê. Não dá para fazer sempre, é óbvio, quando não está muito movimento, não está naquele pico, mas ele consegue fazer isso. Ou se vai algum cliente lá pedir, ele chega, e aí, gostou do novo prato? Né? Está de Sim. acordo? Mas ele passando esse feedback. É muito interessante. Que depende muito do tipo de negócio, como a gente estava falando. Sim. Porque, óbvio, que tem restaurante, gente, acho que as pessoas que não trabalharam em restaurante não entendem. Tem restaurante que você não pode mudar um acompanhamento, porque o Não. Mise en Place, ele é feito para X números de pratos, e É. se eu mudar o acompanhamento de um prato específico, vai me faltar para outro. O preparo da cozinha é pensado dessa forma. E tem restaurantes ou lugares que são menores, que, óbvio, eu vou numa pizzaria. Poxa, eu não como bacon, dá pra você tirar da... É um outro tipo de linguagem, é um outro tipo de contexto. Então, ok. E as pessoas, às vezes, não sabem como elas estão se comunicando de acordo com o seu negócio, e quem tá de fora também não entende como que funciona esse negócio da pessoa. Sim. Não é verdade? Isso acontece muito. Não, demais. Tem um outro erro muito grande que está acontecendo nos restaurantes, nos comércios, é sobre garçom. Hoje tem muito tirador de pedido. Isso faz total diferença. O garçom, ele tem que conhecer o cardápio todinho, até o preparo. Ele tem que conhecer de ponta a ponta, desde os drinks até os pratos. Se chega algum cliente que é alérgico. vegano, O que é alérgico? ou é que nem você, né? Ovo lácteo vegetariano, vamos explicar. Então a pessoa vai perguntar se aquele prato tem alguma coisa. Aí o garçom, peraí que eu vou até a cozinha perguntar. Não pode. Não pode. O garçom é a peça-chave da casa. E hoje em dia não tem. O que acontece Muito difícil. nesse sentido, assim, eu trabalhei em cozinhas como Applebee's e Outback, como eu comentei com você, né, antes da nossa entrevista. Então, assim, são lugares que existe uma política de estudo, assim, muito, muito precisa. Você tem que estudar. E estudar, que eu falo, é quando você é contratado, você fica 3 meses só estudando todas as áreas, incluindo o cardápio, e você tem prova mensal. Então, você é obrigado a saber. E não existe isso. Lá você não tira pedido. Simplesmente, você tem que fazer um atendimento com o cliente, olho no olho, onde o seu cliente fala assim, hoje eu quero comer tal coisa, mas não quero que seja muito gorduroso, eu não quero que tenha isso, porque eu sou alérgico a leite. Enfim, você sabe falar com o cliente. Você vai conseguir indicar um prato. Isso é um bom atendimento. Igual o drink. Eu não quero algo muito doce, mas também eu quero algo, sei lá, eu quero algo mais amargo. Você vai saber falar sobre o drink. Então, não adianta você ter uma cozinha bem preparada e funcionários competentes dentro da cozinha.
um marketing legal, mas te falhar essa parte isso do mesmo. atendimento, né? Com A gente certeza. não, muitos lugares só tem tiradores de pedido de Tirador fato. de pedido. Então, assim, é um conjunto, é uma obra. Tudo Sim. tem que funcionar muito bem. E o empreendedor, às vezes, fica perdido nesse sentido, Sim. né? Uma parte é funcional e a outra não. Às E vezes como fazer isso funcionar harmoniosamente? Qual que é o grande segredo? Você tem alguma dica nesse sentido? Não. Eu acredito que se uma o problema é que muitos empreendedores eles não querem pagar às vezes um salário adequado, Boa. tá? Isso é muito complicado. O que você falou sobre o treinamento, sobre estudar o cardápio, eu acredito que todo comerciante devia fazer. Então, todo empreendedor deveria, quando ele contrata um garçom, ele deveria ele estudar o cardápio, sim. Ele dá esse ensinamento para ele sobre tudo, esse preparo todinho para ele poder pôr, para ele não ter esse problema. Inclusive, fazer o funcionário experimentar o cardápio. Sim, experimentar e explicar o que tem, quais são os itens que foram usados, enfim. Com certeza. O Outback faz muito isso com os funcionários. Isso, para mim, é a melhor forma que tem. Porque você não consegue contratar, às vezes, pessoas que já tenham essa habilidade, né? De estudar um cardápio. Porque um garçom, quando ele é formado garçom, ele sabe que quando ele entrar naquela casa, é automático. Ele sabe que ele vai ter que estudar o cardápio. Sim. Um ponto que você falou que eu achei muito importante, e é uma coisa que não tá só dentro de bar e restaurante, é o fato de o empresário, muitas vezes, não remunerar bem o seu funcionário. Isso eu vejo em todas as áreas que eu tenho conversado com as pessoas. O que acontece? Às vezes, o funcionário exerce 2, 3 funções e o pagamento, né, a remuneração em si não é adequada para aquilo. Então, tem lugares e faz parte do processo, tem lugares que têm bons funcionários e tem lugares que não têm bons funcionários. Então, acho que dentro desses processos também tá não só a parte de treinamento, não só a parte de produto final, mas também o que eu acredito muito dentro do marketing, né? O que a gente chama de endomarketing, que é a parte de você também ter essa comunicação interna, né, com a empresa, né, os colaboradores e tal. Eu acho que também faz parte disso, de todos esses processos, você ter ali uma conexão, não só com o cliente, mas ter uma conexão com a tua equipe. Muita gente sabe? E muitos empreendedores não têm isso. Você se conectar com a sua equipe, você não pode exigir que o seu funcionário vista a sua camisa se você não se posicionar a favor disso. Sim. Né? Eu estou remunerando bem o meu funcionário, eu estou fazendo ele se sentir motivado dentro daquilo que é o meu sonho, ou não? Eu só estou pagando um salário que eu acho digno. Junto. E o empreendedor e a equipe tem que estar lado a lado. Sim. Mas para isso existe algum tipo de troca, entende? Então, assim, isso também vai corresponder no seu produto final. Com seu certeza. cliente vai respingar isso no seu cliente. Claro que vai. Entende? Se não for bem atendido, se o teu funcionário não estiver satisfeito, não vai sair nada direito. Não funciona. O empreendimento não vai funcionar. Eu acredito que muitos falham até quando eles vão colocar, que é que eu falo, até o salário de funcionário, esse custo, também entra no valor de um preço. Então, até os 10% do garçom. Sim. Né? Então, muitos até não avaliam isso. Muitos põem a mão de obra baixa para poder ficar ali com o concorrente. Exato. Porque outra coisa, quando a gente vai montar um negócio, a gente tem que ver tudo, né? A gente tem que ver a localidade, tem que ver o público que a gente vai atender, até onde vai estender, o local que se vai estender, né? Para que público vai estender. Porque às vezes, dependendo, se eu montar um restaurante, que nem, por exemplo, vamos pôr em Santos, tem ali a Tolentino Figueiras, virou uma rua gastronômica. Só que ali, todo mundo que vai lá, a maioria, acredita não ser de acesso a todos os níveis sociais. Pelo local, né, os preços também, se são justos ou não, é de acordo com o local que eles têm, eles fazem o preço. Tá? Só que não abrange todo mundo. Você chega, algumas pessoas convidam, vamos num bar lá na Tolentino, vamos lá jantar. Aí lá a gente não pode ir em lugar mais acessível.
Entendeu? Então, quando a gente vai montar um lugar, a gente tem que ver isso. Então, às vezes lá eu vejo muito assim, abre e fecha restaurante direto. É porque também não existia um estudo sobre o Estudo público-alvo. sobre o público-alvo. Porque Eles, antes de eu abrir um negócio, eu tenho que primeiro sim, identificar quem é o meu isso é o plano público. de negócio, né? É. E Muita gente não existem faz. muitas falhas por conta disso, né? A pessoa, é aquilo que a gente falou, a pessoa abre um lugar e Abre. acha que é só abrir que vai receber qualquer É, pessoa. E não é. Existe todo um sim, preparo, existe todos esses processos sim. aí que vai fazer o seu negócio vingar ou não. E dentro desse plano de negócio, quando você faz, você inclui até a mão de obra, o salário que você quer pagar, como você quer investir nos teus funcionários para eles andarem junto com você. Uhum. Você tem que ver como você vai fazer o teu plano de negócio para ver isso fazer andar. Senão você não vai conseguir. Como é que você vai fazer a tua cozinha andar direito? Principalmente confeitaria. Confeitaria é muito detalhe, é muita riqueza, é precisão. Não é que nem a cozinha quente, que se você errar um pouquinho o sal, você tem como ajustar, fazer alguma coisa. Na confeitaria, se errar 1 grama ou 2 gramas em alguma coisa, pode estar tudo errado. Então, você precisa ter pessoas que se dediquem, né? A panificação é uma arte também. Então, é outra coisa também que precisa dedicação, muita dedicação também. Então, tem que trabalhar todo mundo junto. Se não conseguir fazer um plano de negócio que você consiga fazer essa estrutura, que nem você diz, para todo mundo caminhar junto, satisfeito, é difícil. E lidar com pessoas é difícil. Muito. E na cozinha, como eu disse antes, né, quando a gente sai de uma faculdade, quando a gente sai de um lugar, quando a gente vai trabalhar na brigada, a gente vê que não é fácil, que é estressante. Como falando o português, claro, aquela pauleira da cozinha, às vezes, no meio de panela, barulho, às vezes você fica naquele tumulto. É gratificante, mas é um pouco cansativo. Se você pega alguma pessoa que às vezes você bate de frente, no gênio, alguma coisa, você tem que aprender a lidar, né? Então, tudo isso tem que ter no contexto, né? Se não tiver um Exatamente. ambiente bom, não vai Exatamente. fluir. Antes do negócio dar certo. E dentro de todos esses processos, a gente tem que ter também saúde mental, né? Porque Oh, o bastidor da cozinha não é fácil. não, Trabalhar com o público e com a gastronomia também não é fácil. não, não. Então, dentro desse contexto de gastronomia, hoje eu conversei com a Fabiola Porto. Muito obrigada, Fabiola, por Imagina, vir aqui, obrigada. né? Foi Obrigada a muito bom você. te receber. Espero a gente bater um papo legal numa próxima também. Com De repente eu vou certeza. lá no seu negócio Pode ir fazer à alguma coisa vontade. lá, Pode ir à tá bom? vontade. Muito obrigada mesmo pela participação, viu? Foi Obrigada um a você, prazer. Aline. O prazer foi meu. Um beijo, pessoal, e até a Beijo. próxima. Até a próxima.